Agora você fica sabendo como é que vai ser a sua semana, o que os astros estão dizendo, quer saber como vai ser o seu horóscopo? Ela já tá por aqui, tudo bom, lindona? Bem-vinda, prazer te conhecer, viu? Prazer. Titi Vidal tá aqui com a gente. E a gente fala primeiro, antes de mais nada, do primeiro signo do zodíaco, né? Que é sempre os arianos, que são contemplados aí em primeiro lugar. Eles sempre estão na frente. Estão sempre na frente, né? Não tem jeito. Primeiro e gostam de ser assim na vida também. Né? Eles vêm melhorando aí bastante o astral deles, a situação deles. Então é um momento em que eles vão se sentindo cada vez mais animados, percebendo que as coisas estão se movimentando cada vez mais rápido. E aí qual que é o risco essa semana? Que tá dando uma certa empolgação deles perceberem que de repente as coisas estão se desamarrando e acontecendo mais. Que bom! E aí isso é ótimo, só que os arianos empolgados têm que sempre tomar um pouquinho de cuidado para não se precipitar e acabar os pés pelas mãos, como tomando decisões muito precipitadas, né? Até porque para todos nós essa é uma semana de lua minguante, que é sempre um momento mais de reflexão do que de ação. Então eles podem agir naquilo que eles têm certeza, mas é sempre importante parar para respirar antes de dar qualquer passo muito grande. Porque o ariano tem muita atitude, ele é muito apressado nas coisas. Eles são a própria atitude, né? Os arianos, eles estão sempre fazendo alguma coisa, sempre querendo começar coisas novas, sempre tomando iniciativa. Isso é o melhor dos mundos na vida dos arianos, né? Poder agir sempre sair na frente. Mas tem momento que isso funciona, tem momento que tem que tomar cuidado, né? E pensando no momento como um todo, eles estão nessa fase de realmente dar passos maiores. Eles vão entrar agora numa fase para os próximos meses de muita criatividade. E aí, como eles já vão sentindo isso, por isso que dá essa empolgação. Então é a vontade já de colocar todas essas ideias em prática. Só que talvez eles precisem colocar uma de cada vez. Então é nesse sentido que o céu pede calma para eles. Isso vale para o amor também? Também, isso vale para todas as áreas da vida deles, porque de repente parece que assim, todas as áreas se desamarraram e parece que está tudo acontecendo. E aí no amor até a ideia é que vai começar a fluir cada vez melhor, eles vão entrar numa fase de curtir mais a relação, de dividir um pouco mais, então nem eles estão no comando, nem o outro, né? Então é uma tendência a fluir melhor. Tá certo. E os taurinos, como é que vai ser a semana deles? Os taurinos estão numa semana mais calma, mais tranquila e uma inspiração assim muito acima da média. Então os taurinos têm que aproveitar muito todas aquelas ideias que vêm. Isso é bom, hein? Muito bom. Então assim, até de ouvir intuição, então às vezes vem assim algum insight, alguma coisa. Pode até ser alguma coisa que se eles nem tinham pensado nisso antes, vale a pena ouvir aquela vozinha que às vezes fala com a gente. Se tiver com medo de esquecer, põe no papel, né? Põe, porque assim, às vezes é alguma coisa que não dá pra fazer já, mas dá pra fazer mais adiante. Então assim, colocar no papel, eu sempre recomendo isso mesmo para as pessoas, né? Porque é importante, assim, vem a ideia, a gente em algum momento pode usar. E eles também estão num período que é muito fértil, então talvez não dê pra fazer tudo essa semana, né? Então vamos aproveitar e vamos trabalhar essas ideias mesmo. Tá certo. E os geminianos, como é que vai ser a semana deles? Os geminianos já estão numa semana um pouco mais delicada, eles têm que tomar um pouco de cuidado extra com a comunicação, então o que eles falam pode ser mal interpretado, eles têm um risco grande de ou interpretar mal ou serem mal interpretados. Então isso pode gerar confusão e até risco de mal entendidos mesmo. Tem que tomar cuidado para não ficar vendo o lado B de tudo, então. Precisa. E precisa manter o foco, que toda semana que tá difícil de manter o foco, eu sempre ressalto isso no caso dos geminianos, porque eles já têm essa dificuldade naturalmente. Né? Geminianos, eles gostariam de fazer tudo ao mesmo tempo, sempre. E acaba ficando tudo mais ou menos. Às vezes sim, né? Então essa é uma semana que vale muito mais a qualidade do que a quantidade e tem um risco de gastar demais, falar demais, fazer demais. Então por isso todo cuidado é pouco. Isso também vale para o amor, né? Para não falar demais. E aí acaba tendo risco de discussão, né? Assim, porque como pega muito essa parte da comunicação, os relacionamentos acabam sendo mais afetados. Isso inclui também as relações profissionais, familiares, com certeza. Né? E os riscos materiais que também existem essa semana para gêmeos. Então, cuidado para não gastar mais do que deve. Essa dica é importante, hein, gente? Porque na empolgação, né? Às vezes aparece alguma coisa ali, assim, isso é maravilhoso, eu vou fazer. E aí gasta e depois que vai se dar conta que não tinha aquele dinheiro. Responda 5 perguntas lá, como dizem, né? Eu posso, eu quero, eu mereço, eu devo. Tem umas 5 perguntinhas aí pra gente conseguir efetuar uma compra consciente, né? É uma ótima ideia para os meninos fazerem essa semana. Tá certo. E nós, cancerianos, agora? Chegou a vez
talvez no meu signo também. Os cancerianos estão assim com a sensibilidade à flor da pele, né? Já é um signo que sente demais. Eles estão finalizando o mês de aniversário, amanhã o Sol ingressa no signo de Leão. E aí termina esse período, mas acabaram de começar um ano novo. Então é o momento de continuar agora cuidando daquelas sementes que foram plantadas. Nosso ano pessoal tá só começando, né? Tá só começando e vem muita coisa pela frente. Então a tendência até é que venha muito resultado concreto daquilo que vocês estão plantando agora. O risco aí entra nesse excesso de sensibilidade que tende a ser uma semana um pouquinho mais dramática. Que isso às vezes acontece para os cancerianos, né? Essa tendência ao drama, a sentir demais, a exagerar e acabar às vezes também brigando por causa disso, ou tendo uma atitude um pouquinho mais dramática. Isso pode complicar um pouco as coisas, então é tentar ser maduro o tempo todo e falar o mesmo que está sentindo, mas de uma maneira mais tranquila. Não exagerar nas reações, então. Com certeza. Mas aproveitar para falar sobre o que está sentindo. Essa é uma semana aí, ao contrário dos Gêmeos, que a comunicação para os cancerianos já está mais favorecida. Então pode ser justamente o momento de falar aquilo que você sempre sentiu, aquilo que está incomodando, colocar isso para fora para resolver. Vai conseguir falar sem ser mal interpretado, né? Sem ter muitos problemas aí, muitas, de repente, brigas, até confusões, né? Vai, desde que não faça drama, porque aí pode perder a razão pelo drama. Entendi. Né? Então tem que falar de uma maneira bem consciente. Menos novela mexicana para os cancerianos, então, essa semana. E os leoninos, me conta, como é que vai ser? Os leoninos estão entrando num ano super novo, porque além do Sol amanhã ingressar no signo deles, então começa o mês de aniversário. Júpiter, que também é um planeta que fica praticamente um ano em cada signo, acabou de entrar em Leão. Então é um ano mesmo que eles têm pela frente inteiro de crescimento, de expansão, de sorte em todos os aspectos da vida deles. Então tem que aproveitar. Então eu sempre falo que assim, o nosso ano novo de verdade é o nosso aniversário. Então a partir de agora os leoninos têm que começar a plantar as sementes para ter aquele ano que eles esperam. E acreditar mesmo nisso e contar um pouco mais com a sorte, porque isso também ajuda. Mas fazendo tudo também com o pé no chão, um passo de cada vez. Lembrando que essa semana a gente ainda está na lua minguante. Então é uma semana para agir? Sim, mas sabendo o que está fazendo, né? Fazendo com certeza e não ficar sonhando demais, criando falsas expectativas. E aí com o trabalho, como é que os leoninos devem, já que eles vão entrar agora no ano pessoal deles, né? Vai começar a entrar nesse esquema dos leoninos fazendo aniversário, como é que eles podem agir no trabalho? Eles vão começar uma fase de muito mais produtividade e de muito mais segurança, e percebendo que as coisas estão fluindo muito melhor no trabalho. Então é um ano de conquistas realmente significativas. Sabe aqueles anos que a gente fala assim, nossa, eu realmente construí uma coisa grande. Então é importante que ao longo desse ano eles consigam também assim, ter certeza que eles estão fazendo aquilo que eles gostam. Eu sempre falo que todo mundo deveria trabalhar com a sua verdadeira vocação. No caso dos leoninos, isso é questão de vida ou morte, né? Os leoninos normalmente que não trabalham com aquilo que eles gostam são pessoas frustradas. É mesmo? Normalmente sim, porque a vocação, eles precisam aparecer, ter sucesso, ter reconhecimento, e o sucesso verdadeiro no fundo só vem quando a gente gosta muito daquilo que a gente faz o que a gente gosta, exatamente. E esse ano eles tendem a ter muitas conquistas, então que sejam conquistas dentro daquilo que eles gostam de fazer. Senão, como você falou, vai ser a morte para eles, né? E no amor, já que a gente vai entrar em Leão, vamos trinchar um pouquinho mais esse signo, como é que deve ser o ano pessoal dos leoninos no amor? Também a ideia de crescimento, só que uma dica aí específica para o relacionamento, tem que resolver assuntos do passado. Então os leoninos que vêm aí arrastando histórias, situações antigas, é importante que eles resolvam, olhem para trás, enterrem, deixa eles lá, antes de entrar numa nova relação. E mesmo as relações que já estão acontecendo, é importante que assim, aquelas mágoas que às vezes a gente vai acumulando ao longo da história, a sujeirinha que a gente colocou embaixo do tapete. Então tá na hora de tirar ali debaixo do tapete, olhar para aquilo e sentar e resolver, para entrar numa fase mais harmônica, porque tudo vai crescer na vida deles. Então é o que eu falei, para vocação, para trabalho, vale para o amor também, então que cresça o que eles têm de melhor. Tá certo. E os virginianos, o que podem esperar para essa semana? Os virginianos, eles estão numa semana também delicada, assim como os geminianos, também tem que tomar cuidado com a comunicação. Então eles também correm o risco de ser mal interpretados. E isso vale principalmente para as amizades. Então o que pode acontecer no caso dos virginianos, né? Eles podem ter uma tendência aí a discordar de algum amigo e aí acaba dando uma opinião que magoa aquele amigo, ou ele ouve algum amigo discordando e já vai pra briga por causa daquilo. Então tem que saber respeitar
essas diferenças, essas divergências de opinião que a gente sempre tem com as pessoas queridas, né? Porque senão tem um risco até de rompimento. Tá. Tolerância, então, é a palavra de ordem, né? Tolerância, compreensão, escutar mais do que falar, né? Então, não é uma semana para ficar falando muito, dando muito a sua opinião, porque as pessoas podem se ofender com aquilo que eles falam. Isso no geral, né? A gente tem que saber a forma de colocar a nossa opinião para não ofender a opinião do outro, né? Porque mudar a cabeça da pessoa a gente não vai conseguir. Né? E normalmente é o como a gente fala, né? Exatamente. Porque a vida seria muito melhor se a gente sempre falasse aquilo que a gente pensa, mas o problema é o como a gente fala. Esse é o grande segredo, né? Em todas as relações, né? Seja no amor, no trabalho, com a família, em todas as situações. Porque a gente não ficaria acumulando tanta coisa, né? E aí em todas as relações, vale para os virginianos, mas é que realmente nessa parte das amizades é onde está sendo mais mexido. Onde é o ponto de tensão nesse momento. É o grande ponto, porque na vida afetiva a tendência é que eles também entrem agora numa fase de crescimento, de construção, de relações mais sólidas. Então as relações que já estão em andamento, se tiver tudo bem, a tendência é que tenha mais compromisso, que tenha mais certezas, mais segurança, que é uma coisa que os virginianos precisam muito, é de segurança. Tá certo. E que venham novas relações bem mais maduras do que as anteriores. E no trabalho? Como é que vai ser essa semana para eles? No trabalho, eles estão numa semana mais ou menos tranquila, pensando nessa questão também da comunicação. Então, desde que eles não falem demais dos projetos ou não forcem demais a barra, a tendência é que seja uma semana mais ou menos tranquila. E tem que saber para quem falar também? Tem. Tomar cuidado para quem está abrindo as novas ideias. Principalmente isso, novas ideias. Então, não falar das novas ideias enquanto as coisas não estão acontecendo. Alguém pode até roubar a ideia ou então dar algum conselho que vai deixar o virginiano inseguro. Só se for uma ideia boa, pode passar para o chefe, por exemplo. Para o chefe, para a sua equipe ou para aquelas pessoas que podem te ajudar, mas que você tem certeza que vão te ajudar e não te atrapalhar. Você falou que o relacionamento entre os amigos dos virginianos podem ser complicados dependendo do que falar. Vale para o amor também? Tomar cuidado com o que fala para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a mulher? Se souber falar com jeitinho, não, porque aí no relacionamento é onde eles têm o suporte para esse momento mais turbulento. Então eles podem tentar conversar, até pedir ajuda, pedir conselho. Então assim, como que eu falo sobre isso? O que eu faço com esse projeto? Realmente os parceiros ali são quem vai ajudar. Vão ajudar, vão dar o suporte essa semana. Tá certo. Vamos falar dos librianos então. Como é que tá o signo de Libra essa semana? Os librianos também estão numa semana mais calma, mais tranquila. Eles também estão bastante inspirados, assim como os taurinos. Então é uma semana para ouvir essa inspiração, principalmente na carreira. A carreira é o grande foco da semana de Libra. Então, que normalmente é relacionamento, né? Normalmente quando a gente vai falar de Libra é o signo que mais gosta de se relacionar. E então isso está sempre ali por trás. Mas essa é uma semana que o trabalho está chamando muita atenção por esse excesso de ideias novas e criativas que eles tendem a ter. E já no caso dos librianos, vale muito a pena eles falarem sobre essas ideias. E falarem sem medo mesmo do que os outros vão pensar, das opiniões. Porque eu venho falando isso já faz várias semanas, né? Eles estão mais firmes do que o normal. Então, isso faz com que eles se preocupem menos com a opinião dos outros. Então o libriano normalmente ele tem medo da atitude porque tem medo do que os outros vão pensar? Muito medo, eles querem ser elogiados, reconhecidos, valorizados. Eles têm uma insegurança de bancar sozinho aquela decisão. Né? E nesse momento não, nesse momento eles estão adquirindo mais segurança. E isso no trabalho, essa semana vai ser fundamental. Então tem que aproveitar esse momento então. Muito, porque eles estão até com mais visibilidade, as pessoas tendem a olhar eles falando as coisas no trabalho, fazendo e falando assim, nossa, como essa ideia é boa e valorizar. De repente vai ter alguma promoção pela frente. Oba, que notícia boa! Agora, como é que essa característica que você falou agora, que está melhor nos librianos essa semana, pode influenciar no amor? Então, no amor, eles já vêm num período mais tranquilo, né? Eles passaram uma fase mais turbulenta, afetivamente, e agora a tendência é que as coisas vão se estabilizando. Então, também a ideia de que essa segurança reforça, porque com certeza todo mundo gosta mais de se relacionar com alguém que é seguro, que sabe o que quer, né, e que banca as suas próprias decisões. Então, isso com certeza admira muito mais uma pessoa muito assim. Mais. Então, a tendência é que as relações dos librianos ganhem muito mais profundidade. E a parte sexual também está bem intensificada essa semana. Então também é uma semana que ganha intensidade sexual, o que também tende a melhorar os relacionamentos. Que bom. E isso traz mais saúde também para os librianos? Com certeza. Eles estão numa fase de mais vitalidade, de mais energia, né? Só que tem que continuar cuidando, não pode descuidar da saúde. Não pode deixar a peteca cair. Escorpião, vamos falar deles agora?
Bom, os escorpianos, eles vão sentir uma diferença grande de energia a partir dessa semana e de agora até o fim do ano. É como se começasse mesmo, não no ano novo, porque ainda não é o período de aniversário, mas é como se começasse uma segunda etapa do ano para eles. Tá. E aí eles vão sentir que eles têm que encarar algumas coisas até com mais maturidade, com mais segurança. Então podem ter alguns acontecimentos aí, positivos ou não, que obriguem essa posição mais firme e lidar mesmo com os assuntos mais difíceis da vida. Tá. Eu tenho falado muito que os escorpianos têm sido obrigados a olhar aqueles velhos fantasmas, aqueles velhos medos, as velhas mágoas. Tirar os esqueletos do armário? E essa é uma semana ótima para faxina. Tá. E aí é faxina física, faxina emocional, espiritual, todo tipo de faxina. Jogar coisas fora. Então, jogar papéis fora, jogar coisa que fica guardando e que aquilo remete a lembranças ruins. Pode aproveitar a campanha do agasalho e fazer uma limpa no armário também. É uma ótima ideia, que é abrir espaço mesmo para novidade. E aí fazer essa limpeza dentro também é fundamental, né? Tá. Então abrir mão das velhas mágoas, das velhas dores, alguns paradigmas já ultrapassados. E mudar mesmo a atitude, mudar comportamento, porque realmente vem coisa grande pela frente. Então eles têm que estar com um espaço vazio para isso. Claro que isso vale pro amor também. Se a pessoa está arrastando alguma situação que já não vale mais a pena. Nesse momento vale para tudo da vida deles. Vale muito para relacionamento, vale para carreira também. Né? Então se eles também estão ali guardando coisas, mesa de trabalho, essa é a semana para fazer aquela faxina, aquela arrumação na mesa de trabalho. E nos assuntos familiares também, né? Isso também tem sido um tema na vida deles, então precisa também cuidar dos assuntos familiares. E a saúde de quem é do signo de Escorpião? Tem algum cuidado especial essa semana? Essa semana eles podem se sentir mais frágeis um pouco em algum momento, mas assim, uma queda de energia que vem desse excesso de movimentação interna. Tá. Emocional, mas não tem nenhuma grande recomendação. Pelo contrário, eles vão entrar numa fase agora de mais vitalidade, de mais saúde pelas próximas semanas. Tá certo. Chegou a vez de falar de Sagitário. Os sagitarianos estão bem empolgados, já desde a semana passada eu já tinha falado que eles estão entrando numa onda de mais empolgação e resgatando aquela autoconfiança que é tão típica dos sagitarianos. É verdade, eles são mesmo. Eles são, acho que, os signos mais empolgados e autoconfiantes de todos, né? E aí eles estão com Por isso tem muito chefe de Sagitário, né? Eu conheço pelo menos bastante chefe de Sagitário. Porque é um signo de liderança mesmo, né? Assim, os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, eles são líderes naturais. No caso do Sagitário, como eles estão vendo sempre à frente, eles acabam inspirando muito as outras pessoas. As pessoas olham e falam assim, nossa, vou na onda dele que vai dar certo. São grandes realizadores, né? Muito, eles correm atrás do que eles querem, eles não se preocupam se os outros estão concordando ou não com aquilo. E organizados também. Muito, e eles são muito visionários, né? Então são bons chefes normalmente. Né? E essa é uma semana que, assim, isso está extremamente potencializado. Que bom. Tanto que traz até um pouco aquele risco que eu falei também para os arianos de se empolgar demais e querer fazer tudo essa semana. Tá. Guarda um pouquinho para a semana que vem, para a seguinte, porque a tendência é que as coisas vão fluindo cada vez melhor. Já que cada coisa no seu tempo. Do ano também para os sagitarianos mudou totalmente a vibração. Isso é um grande segredo também, né? A gente conseguir enxergar o tempo certo das coisas, né? Porque realmente é difícil. Se a gente tem uma série de ideias, uma série de coisas a realizar, dá vontade de realizar tudo tirando da frente. Só que nem sempre é assim, né? Tem que dar tempo ao tempo, né? E eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos da astrologia, que tem o tempo certo para cada uma das coisas. E quando a gente segue esse tempo, as coisas fluem muito melhor e a gente tem mais resultado. Tá. E aí, assim, é só cuidado mesmo com esse excesso de empolgação e cuidado também para não achar que a ideia deles é a melhor ideia do mundo e tentar convencer os outros de que de qualquer jeito tem que ir por esse caminho. Saber ouvir também, né? Isso, então essa é uma semana até para escutar os outros, para pedir algumas opiniões, trocar ideia. Eu acho que é um caminho. Tá bom. Vamos falar agora de Capricórnio, certo? Vamos lá. Bom, os capricornianos também ganham um presente essa semana, que é a retomada do movimento direto de Saturno, que é o regente deles, que estava retrógrado há meses. Então, assim, já são meses de introspecção, de reflexão, de consertar algumas coisas. E agora eles vão sentir que, de repente, as coisas estão fluindo. Porque essa é uma das grandes questões da semana, né? A gente está vendo que para vários signos parece que as coisas vão funcionar, né? Vão para frente. E aí, no caso dos capricornianos, eles vão sentir muito isso. Então também é uma semana para eles pararem, olhar, aproveitar a semana inteira para refletir sobre o que aconteceu nos últimos meses e o que eles trazem de
aprendizado, o que eles cresceram, o que eles evoluíram, o que eles perderam, o que eles ganharam, para agora como se fosse fazer um planejamento para os próximos meses. Tá. Então precisa mesmo olhar atentamente para cada um dessas conquistas, do que aconteceu com eles nos últimos tempos. E como que isso se aplica na vida amorosa dos capricornianos? Bom, a vida amorosa essa semana está realmente intensa para os capricornianos, então muitos acontecimentos. É uma semana para conversar mais sobre as coisas que estão acontecendo, não achar que eles sabem tudo que está acontecendo na relação. Tem um risco deles acharem assim, tá tudo bem e pronto, né? E às vezes o outro está ali sofrendo, está incomodado com alguma coisa. Então ouvir o outro, mas ouvir de uma maneira compreensiva, ouvir realmente querendo melhorar a relação. E eles estão com uma grande abertura para novos relacionamentos. Então os capricornianos que estão sozinhos, que estão procurando alguém, está ao máximo possível aberto essa semana, porque tem chance de conhecer alguém. Que bom. Então os capricornianos têm que ficar com os olhos atentos essa semana. Você que já tem um relacionamento, fique atento ao seu parceiro, né? Atente para isso. E você que não tem, então aproveite, porque é um momento maravilhoso para encontrar alguém. E se tem um parceiro, é cuidar mesmo da relação, porque às vezes assim, tá tudo bem, então eu vou lá cuidar da minha vida e acaba perdendo também um bom relacionamento. Estar atento ao outro é muito importante sempre, né, Titi? Vamos falar do penúltimo signo, então, que é Aquário, né? Bom, os aquarianos, eles agora entram num período de revisão, então os próximos meses para os aquarianos vão ser de mudança de ideia, de lidar com situações totalmente novas, diferentes e que vão obrigar a mudar pensamento, paradigma, valores, tudo. Então estar aberto mesmo a todo tipo de nova experiência. A vantagem é que aquarianos normalmente gostam dessas novas experiências, né? Eles são o signo do moderno, da novidade, então isso é bacana para eles. Cuidado com os convites que vêm, principalmente essa semana, porque eles têm, principalmente na área profissional, porque tem aí uma chance de muitos convites, muitas propostas, possibilidade de mudança grande, mudança de trabalho, mudança no trabalho, e nem todas são tão positivas assim. Você pode ficar um pouco perdido. Então pede para pensar. Na verdade a ideia é pedir para pensar, porque sempre, pode né? parecer que é alguma coisa assim muito boa, uma grande oportunidade, mas no fim vai trocar aquilo que tem, que está seguro por alguma coisa que não é tão garantida assim. Então tem que ter muita certeza do que está fazendo. E cuidar da saúde, porque a saúde dos aquarianos essa semana pode ficar um pouquinho mais instável também. É mesmo? Porque é muita movimentação, pensando muito, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então precisa pode ter uma carga de estresse maior também, pode. né? Então precisa descansar, precisa dormir mais, precisa cuidar melhor da alimentação para evitar qualquer tipo de problema. Tá, e nos relacionamentos? O que eles têm que ter de cuidado? Eles estão entrando numa fase assim, de bastante crescimento, né? Afetivo. Então a tendência também é ficar com mais vontade de se envolver, querer se entregar mais ao outro, querer compartilhar mais. Então isso também tira um pouco aquela característica mais individualista que os aquarianos às vezes têm. Então eles começam a realmente se envolver. Então se está com alguém, quer estar com aquela pessoa, quer se envolver, quer ter projeto junto, quer fazer mais coisas juntos, quer ser mais amigo de quem ama. Então a tendência é que isso aconteça naturalmente. E os aquarianos que estão sozinhos, a tendência é que eles tenham mais vontade de namorar, de casar, de se relacionar. Então com certeza isso também traz uma abertura maior. Tá certo, vamos falar de peixes finalmente, o último signo então do zodíaco. Bom, os piscianos, eles têm que organizar a vida material deles. Então isso vale para dinheiro, vale para as coisas da casa, vale para trabalho. Então o foco são realmente esses assuntos. Tá. Também trazendo a ideia de organização. Então assim como eu falei para os escorpianos, para os piscianos também vale essa semana, para os piscianos, arrumar a casa, né? Jogar coisas fora, fazer faxina, tirar coisa da frente. E eles precisam fazer mais contatos e ter mais iniciativa também se eles querem mudar a vida profissional deles. Não dá para ficar esperando as coisas simplesmente cair na cabeça, caírem do céu, porque essa semana não vai acontecer isso. Então é uma semana para eles terem atitude de se movimentar. Levantar da cadeira mesmo. Com certeza. Isso também vale para os relacionamentos. Se quiser encontrar alguém, tem que buscar, tem que procurar, que também o príncipe ou a princesa não vão aparecer? Tem que procurar, mas mais do que isso, eles têm que olhar o porquê que tem de padrão deles que impede que os relacionamentos aconteçam. Tá. Né? Então, assim, é tentar fazer uma autoanálise mesmo, nesse sentido de mudar. O que eu preciso mudar para ter um bom relacionamento? Fazendo essa faxina que você falou, né? Com certeza, essa faxina emocional e também resolvendo, assim, situações do passado, às vezes coisas que a gente traz de outro relacionamento e acaba repetindo no relacionamento atual, né? Então fazer esse balanço.
E no caso dos piscianos, essa questão da comunicação dentro da relação também é complicada. Então tá um risco de briga maior. Então é bom usar aquela compaixão, aquela compreensão que normalmente eles têm para evitar brigas desnecessárias. Deixar para discutir só pelo que realmente vale a pena. Isso a gente sabe que desgasta qualquer relacionamento, discussão à toa, né? Ah, infelizmente terminamos. Deixa eu comentar dessa sua barriga antes de mais nada. Que coisa linda. Quanto tempo Obrigada, você já tá? 5 meses. 5 meses. Ai, que delícia. Uma saudade da minha. Dá licença, tá? Dizem que barriga de grávida é patrimônio público. Todo mundo põe a mão, né? E é uma delícia, né? Ai, gente, que coisa boa. Parabéns. Obrigada. Já sabe o que é? É uma menina. Uma menina? E o nome? Luísa, provavelmente. Ai, que delícia, gente. Parabéns, viu? Obrigada. Com certeza o público do Mulheres já sabia disso, né? Eu que tô conhecendo a Titi agora. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pelas informações. Vou deixar os contatos para você aqui. A Titi Vidal, que é astróloga, taróloga e radiestesista. Você faz contato através do site titividal.com.br. Titividal, tudo junto.com.br. Aí tem o Twitter também, o Facebook, @titividal. É só buscar. Só buscar. @titividal, tudo junto também. Obrigada, viu, linda? Obrigada, boa semana. Pra você também. Parabéns mais uma vez. Que delícia, coisa boa, né, gente?